Galera, aqui está comigo a professora Rafaela Blank. Não é Blank, é Blank. Blank. Então, o nosso assunto hoje vai ser inglês com séries e filmes. Eu vim para meu estúdio de séries aqui, na época que não tinha Netflix. Verdade. Só que tudo é DVD. A Muito gente bom. vai conversar muito sobre aprender inglês com Netflix, essas coisas, porque a gente sabe que vocês gostam de aprender inglês com essas coisas. A gente também vai falar um pouco aqui de algumas dicas. Na verdade, essas dicas até vêm de um e-book, exatamente, que eu criei há um tempo atrás. Algumas pessoas talvez tenham ele, outras não. É um e-book bem legal que ele fala e a gente vai falar cada uma dessas dicas aí. Então vamos lá. A primeira coisa para a gente aprender inglês com séries ou filmes é a gente escolher o nível correto da série do filme que a gente vai assistir. Não adianta a gente começar a aprender inglês amanhã, ir no Netflix, pegar o filme mais difícil e colocar a legenda em inglês. Não adianta, você não vai estar aprendendo desse jeito. Então a gente tem que achar o nível correto do que você vai assistir e começar com baby steps, passinhos curtos, para você começar a treinar da maneira correta. Então, é importante, frisar as partes que você quer, principalmente no quesito de aprendizado, e utilizar vários episódios e diálogos do mesmo episódio. Então, se você escolheu um episódio do Friends, por exemplo, sempre revisita aquele episódio e o que você pegou para estudar, por exemplo. Muito massa. É isso aí. Então, só complementando o que a Rafaela falou, às vezes realmente as pessoas acham que é chegar e querem, elas ficam se preocupando em questão de ligar, é com legenda, é sem legenda, mas é tipo assim, ó, se você não sabe nada de inglês, está começando agora, não adianta nada querer tentar assistir Breaking Bad, sei lá, uma coisa assim, porque aí você vai acabar se frustrando, porque é muita coisa para aprender. Imagina, se um nativo ficou a vida inteira lá e ele conseguiu chegar, ou uma pessoa estudou, já pratica há anos e ela consegue entender ali séries e filmes totalmente sem legenda, sem nada. Então você vai querer chegar ali, tipo, entrar no ônibus andando e querer sentar na janela. Então, e aqui mais uma coisa que acho que daí eu posso prosseguir aqui para 2 e para 3. Pode ser? Tá. Então, alguém perguntou ali, né, se vale a pena assistir coisas Infantis. Infantis. A gente vai falar sobre isso Sim. mais pro final, que tem a dica. Caso a live corte, porque é 1 hora só que fica aqui, se a gente não ficar todo esse tempo, não sei. Mas se o negócio cortar, faz esse esquema que eu falei lá no início para poder receber o e-book com todas essas dicas aqui. Então, por que é intervalo curto de tempo que você vai fazer, né? Eu tô na 2 aqui, na dica 2. Depois tu fala 3. Beleza. O intervalo curto de tempo, porque no máximo 2 minutos do filme ou da série a cada 2 minutos. É claro que, mas 2 minutos, tem 2 minutos que fica passando só música, uma pessoa chorando. É óbvio, né? Tem que usar o bom senso. Tem que pegar 2 minutos de diálogo, porque 2 minutos de diálogo tem muita coisa para você aprender. Então, se você pegar muito mais do que isso, começa a ficar muito complicado. É claro, mais uma vez, levando em consideração aquilo que ela falou no início, o nível. Se o teu nível, tu já tem um bom entendimento, tu só tá aprendendo palavras novas, aí beleza, tu pode assistir até a série toda, ficar anotando, talvez parando ali, anotando, a série não, né, mas o episódio ou o filme, ficar anotando as coisas que você não tá entendendo e depois procurar e depois rever e tal. Mas quando você está começando, você tem que pegar pedaços pequenos para você não se frustrar. Então você vai lá, vai pegar um pedaço de um diálogo pequeno e utilizar. Então, chuta aí 2 ou 3 minutos de diálogo. Dependendo do filme ou da série, do episódio, 2 ou 3 minutos de diálogo, tipo um Friends da vida, 2 ou 3 minutos já é muito diálogo, muita expressão, muita estrutura que você precisa saber da língua e tudo mais. Então, preste bem atenção nisso. E aí não se preocupa quando você vai assistir para aprender, você não está assistindo para se divertir, sim, mas você não adianta querer, é que nem pegar um livro em inglês, não adianta, você não sabe, não adianta querer correr no livro como você corre em português e passar todas as páginas, vai ter que parar, ficar traduzindo palavra, tentando achar expressão na internet. Então é um processo mais demorado, mas se você preparar o seu cérebro para isso, você vai pensar assim, cara, é para aprender inglês, então eu não vou querer esse livro aqui, vai levar um tempo para eu ler, então vai lá ler uma página ou ler parágrafo, tira as páginas que você
não consegue entender e vai decifrando aqueles fragmentos ali do filme. Então, isso é bem legal. É você ter não um filme que você alugou lá da Amazon para devolver no outro dia, sei lá como é que funciona, ou sei lá, na Globo, não sei o quê. Tem que ser uma coisa que você tem disponível ali para poder ficar vendo vários dias, né? Agora vamos. Aí tem a próxima dica. Na Number verdade, aqui 3. daí vai ser são os passos, né? Então, o terceiro passo pra gente é assistir para entender. Então, por exemplo, a gente já viu que a gente tem que pegar uma parte pequena para assistir. Mas você tem que ficar de olho no contexto do que você está assistindo, para você entender. Porque às vezes vai aparecer expressões que a gente não tem no português. Então é importante a gente saber o que está acontecendo ali para entender a história toda. A gente aprende até mais se a gente estiver prestando atenção no contexto da frase, do que está acontecendo, do que ficar traduzindo palavra por palavra. Legal. Posso fazer a number 4? Você vai. Pode falar o quarto também. Beleza. E assista para treinar. Então, agora a gente vai começar a dificultar o nível do joguinho. Então, você vai assistir o mesmo trecho que você assistiu anteriormente, só que agora você vai colocar a legenda em inglês. Então, eu vi que tinha gente perguntando, então é para assistir com legenda? Sim. Assistir uma vez com a legenda, volta e aí coloca a legenda em inglês. Certo? E a 5 aqui, por exemplo, complementando o 4 que você vai treinar ali, aí você já pode começar também nessa parte até a... Bom, ainda não, mas enfim, você vai treinar ali a audição, né? E vai treinar realmente para entender. Daí depois a parte 5, eu vou falar aqui agora, que é você vai fazer anotações daquilo ali, né? Então, você vai... se você estiver assistindo Netflix no computador, você vai colocar ali para o lado. Lembrando que na Netflix, isso eu já falei, eu acho, em algum lugar, mas enfim, a Netflix só tem a legenda em inglês, aquelas coisas que são produzidas pela Netflix. Antigamente tinha um hack, que era um macete lá para você acessar a Netflix como se estivesse nos Estados Unidos, que era uma extensão do negócio lá do Google Chrome, mas que eu acho que não funciona mais. Então, cara, paciência, pega os negócios que a Netflix mesmo produz, que lá tem as legendas em inglês, né? Que é o CC, aquele lá, o Closed Caption. E aí, as anotações, você vai fazer justamente isso. Você vai ter que estar ali, se tiver no computador é mais fácil, né? Para procurar uma coisa no dicionário, procurar no Google Tradutor, procurar uma expressão ou outra. E aí, você vai anotar essas coisas que você tá aprendendo ali. E depois, se você assistir novamente, você já vai ver que vai ser diferente. Mas isso é o passo depois do que o próximo. Eu já estou me adiantando aqui. Mas aí tem o passo depois de entender. Então, até agora a gente viu que a pessoa tem que assistir para entender o pedacinho, né? Depois a pessoa tem que assistir para entender, depois assistir para treinar, né? E depois fazer anotações. Então, e agora depois das anotações, você vai fazer o quê, Rafa? Diz aí. Repetir as frases. Essa é a parte que eu mais gosto. Quem assiste filme comigo em inglês, não dá mais para assistir filme comigo em inglês, porque eu fico repetindo tudo. É a melhor maneira de você estudar, gente. Então, você vai assistir pela terceira vez o mesmo episódio agora. E aí você já vai ter assistido 2 vezes, o seu cérebro já vai ter entendido o que está acontecendo, e aí você vai começar a repetir, porque lembra que da última vez você ligou a legenda em inglês. Então, agora você vai fazer mímica com o filme, você vai conversar com ele. Muito legal. E daí, depois disso, vem assistir novamente para você ver a diferença que vai ser daquilo que você tinha feito antes, né? Então, você vai ver que é uma diferença total. E, basicamente, isso funciona como qualquer coisa na vida. Se você entrar num jogo, é como se você entrasse no jogo 3 ou 4 vezes. Então, assim, você entrou no jogo uma vez, você não entendia nada do jogo, ficou tudo embaralhado. Depois você entrou pela segunda vez, você já entendia um pouco, decifrou como é que funcionava. Pela terceira você já melhorou mais. E lá na quarta, quinta vez, dali pra frente, você só vai entender cada vez mais o jogo, vai começar a ficar cada vez mais fácil. E aí você vai conseguir entender cada vez mais. Então, essa é uma maneira muito legal de você
Só que, ó, na verdade que a Emília falou um episódio de assim vai demorar horrores. É que na verdade é isso. Infelizmente, não tem como você pegar um episódio de uma coisa que você não tem a mínima ideia do que está acontecendo ali e achar que você vai conseguir aprender através de um episódio inteiro assistindo. Porque é muito inglês que tem num episódio só, entende? Então, para quem está começando. Só que, olha só, agora, já adiantando um pouco, alguém estava falando ali antes sobre negócio de criança. Com certeza um episódio de uma série mais avançada dessas vai demorar bastante. Se você pegar um episódio de alguma coisa feita para criança, que eu vou dar umas dicas aqui de algumas séries no final, isso já vai ser bem diferente, porque aí você pode talvez fazer isso durante todo um episódio, porque o vocabulário é muito mais reduzido, porque é para uma criança entender. Então aí você vai ter muito mais entendimento, vai poder talvez até ter uma determinada satisfação ali maior de ter evoluído um episódio inteiro, porque você vai entender muito mais, porque o vocabulário vai ser muito menor. Agora, talvez em um episódio de uma série, em 10 minutos você vai ter muito mais Muita vocabulário coisa. do que você vai ter em 2 episódios de uma coisinha para criança lá, para nenezinho lá, né? Sim. Então, realmente, isso é uma coisa bem legal. E daí agora eu vou te falar de 8 séries para aprender inglês na Netflix. Então, tem de todos os níveis, daí a Rafa fala algumas, eu posso falar de outras. Beleza. Então, quer começar? Então, como a gente estava falando, primeiro você tem que escolher o seu nível. Então, a gente tem que assistir séries de crianças. Aqui eu vi que tem um monte de gente perguntando, eu não sei nada de inglês, como é que eu começo? Então, você vai lá no Netflix Kids. Então, aqui tem 2 séries que são legais para você começar a assistir, que é infantil. Então, uma chama Word Party. É uma série infantil para iniciantes no inglês, porque ele apresenta conteúdos específicos para ensinar criança. Então, imagina só, você está começando a aprender o inglês, você vai aprender igual uma criancinha está aprendendo a falar. Exatamente. E a outra é o Sid the Science Kid. Essa passava aqui. Eu não lembro. Eu acho que passava Eu não lembro onde é que passava, mas ela passava aqui no Brasil também. Então, o Sid the Science Kid é uma série infantil que traz ensinamentos para estudantes do inglês básico. Então, já anota aí. Então, Word Party e Sid the Science Kid. São 2 séries infantis para você começar. E esse Word Party é bem legal porque ele é realmente uma série feita para ensinar crianças palavras, né? Então ele vai estar te ensinando algumas palavras novas e vai ser bem legal porque vai ter todo um contexto, você consegue aprender com imagem e com palavra, que é muito, que é bem mais efetivo, né? Depois aqui do nível intermediário, enfim, poderia falar várias, mas eu coloquei Black Mirror aqui porque muita gente gosta dessa série também. Então Lost, que não necessariamente, acho que nem tá não sei se tá na Netflix, Lost tinha uma época, não sei. Eu acho que não está mais. Mas, enfim, assim, para nível intermediário e nível avançado, as séries mais ou menos que batem, assim, porque talvez para um nível intermediário você até pode assistir filmes para criança, que é legal também, tipo Finding Nemo, sei lá, né, o Encontrando Nemo. Sim, os filmes da Disney. Esses filmes são da legais. Disney são bem legais, porque muito embora eles sejam filmes que contêm bastante diálogo e tudo mais, eles têm ainda um vocabulário para crianças, né? Então pega essas coisas que são mais de criança, que se você tiver no intermediário aí também vai conseguir entender mais. E avançado daí é Lost, enfim, várias séries. Acho que eu coloquei aqui Billions, House of Cards, mas aí tem que ver do gosto de cada pessoa, né? Sim. Sobre o assunto de aprender filmes, talvez a gente possa... Não sei quais são as tuas séries favoritas, Rafa, que tu mais curte para aprender. Talvez a galera se identifique com alguma que tu gosta e depois eu vou falar alguma das minhas aqui. Entrou no assunto que eu mais gosto. Então vamos lá, de série. Que eu mais gosto de assistir. Primeiro, todo professor de inglês vai indicar Friends primeiro, né? Então se você nunca assistiu Friends, comece a assistir Friends. Uma muito parecida é o How I Met Your Mother. E deixa eu ver uma que tá no Netflix agora, Brooklyn Nine-Nine. Essas 3, elas têm muita conversação em pouco tempo de episódio e as 3 só tem 20 minutos de episódio. Então não é tão difícil de você pegar uma hora do almoço e dar uma olhada na série. Eu acho que essas 3 são bem legais. Verdade.
Eu também curto How I Met Your Mother, eu assisti toda. O Friends, por incrível que pareça, não assisti todo, eu gosto bastante. E Breaking Bad, que eu assisto, e é uma das séries que eu gostei muito. E filmes, eu gosto muito de documentário também, eu acho super legal. E eu acho que uma das coisas mais importantes de você aprender inglês é você aprender com aquilo que gosta. Então, tipo assim, se Sim. você prefere talvez ah, aprender através de leitura. Então, se você vai ler blog, posts que você curte, você vai ler coisas que você gosta bastante. E para mim, essa questão dos documentários são bem legais. E isso foi uma coisa que me ajudou bastante também, porque eu sempre gostei, quando eu morava nos Estados Unidos, eu assistia muito documentário policial, coisas Hum. sobre crimes e, tipo, como é que é? Cold Files, lá que eles chamam, que é os crimes que aconteceram lá não sei Yes. quando, e aí a galera começou a investigar de novo. E aquilo é uma coisa que eu me interesso muito, então por mim eu não ficava me importando ali de não entender algumas coisas e aí ficar lutando ali para entender algumas coisas também. Não, eu penso Então a eu mesma acho que coisa. é algo bem legal. Outra coisa também que é legal, você consegue assistir às vezes, por exemplo, vai na CNN, esses sites assim, você consegue Uhum. assistir notícia e até alguns comerciais, algumas coisas ali de TV americana mesmo, que isso é uma coisa Sim. muito legal de você assistir. E claro que também, enfim, tem várias coisas que dá para fazer, mas se Não, vocês tiverem um, eu sou um pode. caso real, que 75% do meu inglês veio de filme. Eu aprendi com heróis. Então, os meus DVDs aqui, na época, não tinha Sim, Netflix. Então, eu ia colecionando os DVDs e eu sim. comprava um novo cada vez que eu decorava as falas de um. Então, no início, a maioria do meu vocabulário veio de filme. Sim, isso é uma coisa interessante, porque é um processo que ele se repete, né, entre as pessoas que aprendem inglês. É exatamente isso, as pessoas acabam. Porque eu fiz exatamente isso que a Rafaela fez, só que eu não fiz isso com filmes especificamente, eu fiz isso com diálogos. E eu estudava muito através de diálogos com áudio. E, e eu tinha. Até porque na época que eu estava aprendendo não tinha Netflix, não tinha esse monte de coisa. E, cara, para conseguir filme, era com fita, né? Enfim, daí não tinha essa grande variedade. E também, poxa, para tu rebobinar, hoje em dia tu pega um filme em inglês. Quem fala em rebobinar tem gente que nem sabe o que que é. Não. Mas, tipo assim, hoje tu vai pegar um filme na Netflix, tu coloca o cursor do mouse ali, puxa o negócio para trás. Ou até tem os, né? Aqueles negocinhos que tu bate ali, ele volta 10 segundos. Isso Sim. aí num videocassete era ridículo, né? Tu colocava e dava aquele barulho. Plac. Você Mas tem ficava que dar andando voltando. de. Aí até ele engatar, aí passou demais. O negócio ia lá longe. Nossa, aquilo ali é um inferno, não tinha como fazer. Então, só com equipamento de edição mesmo antigo, tu conseguia andar devagarinho no filme, assim, que nem se faz aqui hoje, reduz velocidade e tal. Pois é. Então eu usava muito, era isso, era diálogo com. Eu lembro até que tinha um site muito das antigas lá que chamava EnglishBaby.com. Eles até têm até hoje um negócio lá. Uhum. Mas esse site aí que era disponibilizavam assim, diálogos com áudio e tal, então eu sempre buscava por isso. E aí depois, claro, começou a internet a ficar melhor nesse sentido, vinha muitos outros materiais. Então, era algo bem legal e eu fiz exatamente esse processo. Eu simplesmente decorava os diálogos. Eu lembro que eu ficava no ponto de ônibus falando aqueles diálogos que eu escutava. Blá, blá, blá. E quando eu fiz alguns cursos de inglês também, por pouco tempo, mas eu fiz, eu pegava os materiais que eles tinham, que eram diálogos ou textinhos com áudio, e eu decorava aquilo ali, porque eu Sim. escutava um milhão de vezes e É. ficava falando. Primeiro eu traduzia, fazia esse processo que a gente ensinou aqui. Aham. Escutava para entender, traduzia, aí eu entendia, dali para frente eu só fazia repetição. Aí eu ficava repetindo, e aí começava, obviamente, aquilo entrava no meu cérebro, não tem como não entrar, Não né? tem. Então é algo bem legal, assim, é uma E é maneira mais de. fácil de fazer quando a gente faz alguma coisa que a gente gosta. Então, Exatamente. E é que eu, assim, tipo, eu gosto de inglês.
Então, Eu também, então qualquer coisa. qualquer coisa que tiver assim, de inglês eu adoro. Então eu ficava repetindo essas coisas e seria bem legal. Seria, não, era bem legal quando eu fazia isso. E em pouco tempo, assim, eu comecei realmente a sentir que eu estava conversando em inglês. E o que eu fazia era justamente isso, era tipo aprender música. Tu aprende uns acordes lá, e aí tu começa a usar aqueles acordes ali toda vez que tu vai numa festa tocar e tal. E aí ficava bem legal, assim, foi uma coisa que eu fiz e relacionado com o que a Rafaela falou, só que ela fez com filmes, né? Sim, eu só percebi que eu tinha aprendido com o filme porque eu gostava tanto que pra mim não estava fazendo esforço. Eu só fui perceber quando eu fui fazer um teste de nivelamento com uma professora e ela falou assim: você não tá no iniciante, você já passou do intermediário. E eu fiquei, ué, como assim? Foi porque eu tava assistindo muito filme. Sim, verdade. Eu também acabei fazendo dessa forma e fui fazendo. E eu também chegava nos lugares e eu ia fazer teste e as pessoas falavam também, nossa, mas a tua pronúncia tá muito boa, não sei o quê. E na verdade era porque eu ficava imitando muito aqueles diálogos que eu escutava, sempre assim.